Quando temos um insight, uma ideia, algo que é só um lampejo, né? Não é nem uma luz no fim do túnel, porque nós nem ainda sabemos se queremos ou não fazer, mas quando temos esse pequeno lampejo, essa ideia, ela ocorre por inspiração. E quando nós sabemos, né, também, né, porque não pode ser uma paranoia também. De repente eu pensei que você é jogador de futebol, isso é uma paranoia, não tem como, né? Ou tem, não sei. Nunca pensei nisso. Nunca pensei agora, mas antigamente eu cheguei a pensar. E cheguei a jogar muito bem. Mas quando temos um lampejo de algo para ser feito, isso, primeiramente, quando uma ideia vem na nossa cabeça, é porque Deus, a espiritualidade, os anjos, Buda, ou que a pessoa tenha entrado em contato com você, caboclo, né? Então é possível. Para se tornar realidade, tem todo o processo. Então temos a inspiração, temos que fazer algo, movimento, aí o universo conspira. E temos que manter fixamente resolvendo isso daí. Então, essa ponta do iceberg, ela... Vou dar um exemplo. Quando teve Hoje em dia, os jogos de computador têm eles são feitos por editores, né? Por engines. São verdadeiros aplicativos, até online. Hoje você pega o boneco, eu preciso de um monstro. Capaz até no chat GPT você ir lá escrever, eu quero um monstro parecido com o Hulk, só que parecido com o Batman, com uma capa do Batman. Ou já cria para você. Só que naquela época era preciso escrever ponto por ponto nos polígonos. Era uma loucura. Eu fazia isso no Maya, depois eu exportava num formato, tinha que compactar para deixar num formato que só... Bom, eu acabei criando um engine, né? E também naquela época eram duas placas de vídeo, era a NVIDIA... Ai, qual que era o nome da outra? Não vou conseguir lembrar. Bom, eu lembro que era uma placa vermelha. Bom, então eu tive naquela época um lampejo. Falei, eu vou fazer um game 3D. Mas como? Né? Não existia esses editores. Então, eu tinha fixamente na minha cabeça que eu iria fazer. Então eu comecei a pesquisar. E fui aprender linguagem C++, o C++. E era muito complicado. Hoje em dia, você acessa a internet e eu quero uma função para fazer uma esfera em 3D. Então, você tem vários exemplos. Você copia e cola. Naquela época, não. Naquela época, você tinha que ter uma referência, né? Quando você instalava o aplicativo, você tinha uma lista das funções e você tinha que criar. Era muito difícil encontrar bibliotecas naquela época. E às vezes você comprava DVDs, tinha em banca de revistas, então, e dali a gente pegava informações. Que também era muito legal. Hoje também é mais legal ainda. Eu fico às vezes pensando, né, quando eu vou pesquisar alguma coisa, é tão complicado, né? Porque você tem tantas opções, então você acaba se perdendo. E de repente
você se pega perguntando, será que esse é o melhor caminho para eu chegar até tal resultado? Eu tive isso hoje, né? Hoje, trabalhando com o Leonardo.ia, que eu gosto muito de trabalhar com a inteligência artificial para ajudar a criar as imagens, que é muito complicada, né? Elas são ridículas. E aí eu pesquisei uns outros e eram piores que esse qual eu estava utilizando, mas para vocês verem, né? Aí eu pesquisando um pouco mais encontrei um que é bem melhor e me dá bastante liberdade. Tem umas diferenças ou seja, a vida hoje com a internet ela se tornou. Temos que ter um marinheiro na internet, né? Uma marinheira para poder saber onde encontrar as coisas. Então não deixa a sua dificuldade também. Mas bom, voltando ao assunto, eu estava lá pesquisando, acabei montando e demorei um ano. Fiz o engine, ganhei prêmios na Ancine no Brasil, fiz o game distribuir na Espanha, fiz outros aplicativos com ele, mas partiu de uma ideia. Né? E depois teve todo o trabalho. Foram 55 mil linhas de código. Então imaginem, 55 mil linhas de código é muita coisa. Hoje eu não faria, ou faria, mas eu estava empenhado. Eu fazia os testes, importava, fazia os bonequinhos correr. Esse jogo GTA que vocês veem hoje aí, o meu engine já estava fazendo isso. Eu levei isso para São Paulo, na faculdade, lá junto com 2 rapazes lá, mas infelizmente o governo não aprovou, porque eles dependiam do governo para poder colocar para frente algo parecido, né? A gente ia fazer algo para a cidade de São Paulo, de andar por passarelas, e quando eu fiz alguma coisa relacionada ao GTA, eu não o publiquei porque iria ter violência. Como eu estava engajado na igreja, então não era correto ter feito. São coisas que ocorrem, né? Não era o momento, não era o... Mas, vocês percebem? Quer dizer, como que pode? Onde que aconteceu? Quer dizer, de uma ideia, de algo que a gente tem um lampejo, vocês também, eu, você, qualquer pessoa, quando vocês têm algum tipo de ideia, vocês acreditam na ideia? Tem um rapaz uma vez, não foi nem um rapaz, acho que eu vi na internet foi um texto, que diz que o lugar que mais é cheio de ideias é o cemitério. Por quê? Porque não foi realizado nenhuma. A pessoa morre com a ideia engavetada. Porque não realiza. Porque acha que não é capaz. Porque tem uma pessoa narcisista do lado que poda. Então, uma dica, né, é o quê? Quando tem uma ideia, faça um pequeno movimento, mas faça em direção. Não precisa fazer vou pedir a conta no meu trabalho e vou só fazer isso. Não. Continua sua vida normalmente, mas faça um pequeno movimento. Por exemplo, vamos supor que você está lá deitado na cama e de repente você tem eu vou aprender a fazer quadrinhos, a desenhar. Vou criar um personagem, eu quero... mas eu nem sei desenhar. Eu nem sei como que é o processo. Calma. Pega um dia, né, esteja mais tranquilo, pesquise. Já coloque na sua mente, eu vou pesquisar. Aí você vai encontrar algum tipo de curso de desenho, ou mesmo pela internet, como rabiscar. Já pega um pedaço de papel, fala, eu vou comprar um caderno e vou começar, primeira folha, vou fazer um desenho. Eu fiz isso com 3D, isso na parte de
modelagem. Eu não sabia modelar em 3D. Minha experiência era com o Maya. E o Maya, ele é bem técnico. E tem um programa chamado ZBrush, que é muito legal. E com uma caneta, você consegue movimentar no espaço. Não só o mouse, né, que é o 2D, mas que tem o também em cima e embaixo. E eu comecei a aprender. Eu tenho, até hoje, eu não sou nenhum perito, não sou ótimo, lógico que não, longe disso. Mas eu já faço minhas coisas. Se eu tivesse um propósito para fazer, eu teria o conhecimento técnico de saber onde pesquisar. Eu acho que esse que é o ponto interessante do aprendizado. A gente saber onde são os limites do campo. Igual jogar futebol. Bom, eu sei que ali é o gol, eu sei que tem o meio de campo, eu sei que tem 11 jogadores de cada lado, eu sei que só joga com os pés, e quando acontece, sabe, esses parâmetros, você não precisa ser um perito, mas você já, só de você saber as regras, você já pode jogar o futebol, praticar. E isso vai te dar uma satisfação. E é muito importante sermos capazes. E aí, o que é mais interessante? É que você, eu, qualquer pessoa, pegamos algo que estamos aprendendo e juntamos com outra coisa que já sabemos. Então isso acaba acoplando e se tornando uma terceira coisa, né? Então, um cozinheiro que aprende música, ele vai, de repente, fazer umas notas musicais desenhando nos pratos dele, que podem encantar algumas pessoas. É um diferencial, é um talento a mais. Então, quando tiverem um lampejo de ideia, anotem. Não deixem passar. E porque, de repente, ali pode-se nascer um talento. Ou quem sabe um dom. Temos um vídeo também sobre dons e talentos. Gratidão, gratidão, gratidão.